aguardando o pessoal chegar para mais uma aula de língua espanhola. Olá, pessoal. Buenos dias a todos. Estão me ouvindo bem? Aí? Minha voz está tranquila? Beleza. Bom. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Pronto. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, tá? Vamos discutir algumas coisinhas aqui, tá? Eu comentei que ia passar uma atividade para vocês na semana passada, só que acabei não passando, tá? Eu verifiquei que a gente tem muitas atividades já dessa unidade, tá? E que basicamente, se eu passasse outra unidade, ia inchar bastante vocês aí. Então, essa unidade vai ficar para essa terceira unidade, certo? Então, todas as atividades que eu passei valerão nota para a segunda unidade, né? Então, o que eu passar a partir de hoje já é a terceira unidade, certo? E hoje à tarde eu vou estar fechando as notas, né? Então, até às 3 da tarde, se eu não receber as questões, né, de atividade, eu vou estar fechando a nota de vocês, certo? Sem tempo para choro nem vela, porque vocês tiveram muito tempo, certo? Sei que tem muita correria, mas tiveram muito tempo para fazer as atividades, certo? Então, hoje eu vou estar fechando a nota de vocês para a segunda unidade, certo? Eu estou fechando as notas de vocês para a segunda unidade, tá? Porque realmente a gente já está na terceira, né? Então, hoje à tarde, eu só vou estar aceitando atividades até as 3 horas. Depois disso, eu já vou somar as notas, né? Já peguei a nota do sarau de vocês, tá? E vocês fizeram o simulado? Eu fiz, professor. Certo. Então, essa nota do simulado que eu vou fazer com ela é o seguinte. Quem fez o simulado, eu vou estar adicionando entre 0 a 1 ponto para essa terceira unidade. Essa pontuação é pontuação extra, né? Isso, pontuação extra, certo? Não será contabilizada das nossas dos seus 10 de vocês. Será uma pontuação extra, mas só será adaptada na terceira unidade, certo? Será adaptada na terceira unidade. Beleza. Tranquilo. Então, quem não mandou as atividades, certo, ficará sem nota da segunda unidade. Não, as notas eu ainda não possuo porque eu ainda não somei todas, certo? Dei oportunidade para quem não mandou mandar ainda, certo? Vou estar aceitando até as 3 horas. Mas eu vou estar disponibilizando amanhã no grupo,
já as notas de vocês, certo? Eu vou estar lançando no grupo lá, certo? Eu vou estar lançando no grupo a tabela com as notas. Ok, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Todos estão lá no Classroom, tudo certinho. Porque já era para estar nessa altura do campeonato, né? Todos têm que estar com um rendimento satisfatório a essa altura do campeonato, né? Já que a gente vai estar batendo aí na terceira unidade, né? Ver se as nossas notas se recuperam tranquilo, né? A gente reabilita várias coisas, né? Aí, pessoal, aconteceu alguma coisa com Mirella, ela não apareceu hoje. Estranho. Às vezes é a internet, professor. Ela tava com dor de cabeça, professor. Uhum. Certo. A internet, essas coisas. É. Hoje em dia o sinal cai. Uhum. Ah, professor, Certo. na Oi, sua pode conta, falar. na sua conta do Google, da sala de aula, a maioria é assunto, né? Assunto e atividades, Tem assunto e atividades lá. Ah, porque O o que senhor já manda separado, né? mando separado. Assunto, aí vem atividade, Isso. né? Eu mando separado, eu mando assunto para ajudar a responder as questões. Ah, sim, porque eu tô conferindo aqui se eu não deixei nenhuma faltando aqui. Uhum. Aí Certo. só tem uma que é do dia 11 de fevereiro, que só falta fazer ela. E acabou. Mande para mim até agora de tarde, certo? Porque eu tenho que fechar essas notas, certo? Já deu um prazo muito longo. Tem que mandar até É, as 3 horas aí, certo? viu? Eu vou começar a corrigir. Preciso que vocês terminem isso o mais rápido possível. Deixa eu ver aqui o chat, rapidinho. Tá. Mirelle, tá. Você não tá sendo bem entendido. Que é estranho realmente ela faltar. Então. Prontinho. Pessoal, a gente vai dando continuidade ao nosso assunto, certo? Esse assunto aqui vai abrir a nossa terceira unidade, certo? E já terão atividades estabelecidas quanto a isso, certo? Já que a gente tem que produzir cada vez mais, já que vocês estão no meio dessa caminhada aí, né? A gente iniciou, né? A gente está perto das férias, não sei, as aulas não foram retomadas, né? Questão presencial, né? Por causa do vírus ainda muito forte, presente, né? Vírus muito forte presente aqui no estado. Quer dizer, não só no estado, né? No Brasil inteiro. Mas perdemos muitas pessoas. Enfim, é um fator complicado, né? Mas provavelmente deveremos voltar ao presencial aí no segundo semestre, se tudo der certo. Se tudo der certo, Débora disse voltaremos que provavelmente presencial, no né? final do mês. Uhum, perfeitamente. Provavelmente ou para o próximo segundo semestre, porque as vacinas, né? E o próximo foco de vacina são os professores, né? Todo mundo da rede de educação, na verdade, né? Tem um trabalho direto. Então, digamos que a imunização vai vindo aos pouquinhos. É. Assim, São professor. tempos difíceis, porém. Oi, pode falar, Rafael? Porque bem assim, porque se o governo botar no final desse mês, já em maio, aí só vai ter o quê em junho? Uhum, Poucos sim. dias de aula presencial
Provavelmente férias. Uhum. Quer Mas, dizer, a gente já poderia ter uma confraternizaçãozinha, né? é, Porque realmente é muito melhor o estilo presencial, né? Até para vocês mesmo, questão de interatividade. também. É um período muito difícil, né? Vocês sofrem bastante. Ou também tem Deixa eu me abrir aqui os slides. outras pessoas que não têm internet direito dentro de casa, ou um aparelho bem não sustentável direito, Uhum, não é potente é verdade. para tal os aplicativos que o celular não suporta. Aí é isso. Uhum, verdade. São muitas coisas em relação, mas vamos com fé que vai dar tudo certo aí para nossa volta. Então, pessoal, deixa eu tentar abrir aqui. Pronto. É o seguinte. A gente tem alguns fatores estabelecidos, tá? Como tá aparecendo aí para vocês. Lembre que eu sempre mando, né? Eu sempre mando esses slides para vocês. É o seguinte. A gente vai poder discutir sobre pronomes indefinidos, certo? Como vocês sabem, vocês viram lá no simulado, né? Eu cobri um texto um pouquinho maior do que eu cobro, certo? E tem umas pegadinhas lá e que depois discutiremos sobre isso, certo? Eu vou trazer as minhas questões do simulado para que a gente discuta sobre. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou cobrando de vocês o desenvolvimento, né, de relação. De novo, carro de som. Sempre na aula de vocês acontece isso. Pelo amor de Deus. Né? Então, sobre os pronomes indefinidos, a gente fala sobre essas questões, certo? A gente tem algumas relações que, quando mais vocês vão, o tempo vai passando, né? Vocês. Verdade, verdade. Sempre, sempre, sempre. E não acontece nas outras aulas, né? Acontece muito nada de noite, mas de manhã é só com vocês, juro mesmo. Pensa. Então, são fatores relativos que a gente tem, certo? E vocês vão ter que cada vez mais melhorar a questão do vocabulário de vocês, né? Desenvolver a questão do vocabulário de vocês. Então, são fatores que a gente vai ter que ir estudando e aprimorando o vocabulário, certo? Então, a gente tem os pronomes definidos, que é o nosso assunto, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, verifique bem. A gente vai ter os nossos definidos em variáveis, certo? E aqueles que não têm uma identificação concreta, tá? Então, quando eu falo, ó, temos aqui um definido variável. Por exemplo, quando eu digo alguém, algo, nada, nadie, demais, certo? Esses são os indefinidos variáveis, certo? A gente tem esses significativos aí padrões, tá? Então, a gente vai aqui, tem aqui um exemplo abaixo, tá? Agora vejamos os indefinidos variáveis em variáveis em frases, certo? A gente tem esses padrões aqui, ó. Então, quando a gente diz, queres comprar algo, tá? Você quer comprar algo? Então, a gente está especificando, certo? Queres comprar algo, tá? A gente está se referindo a algo como coisas. E não está especificando o que é. Mas é que ele é invariável, certo? E não vai ter mudanças. Então, a gente fala. Aqui, exemplo, ó. Como podemos observar, no exemplo acima, algo refere-se a coisas, certo? Então, total situação que a gente diz, certo? Algo vai sempre referir às coisas, mas ele é um pronome indefinido, certo? Algo. Não estou especificando o que é, né? Você quer comprar algo? Por exemplo, eu sou um vendedor de várias coisas, por exemplo, uma mercearia, e pergunto a pessoa, você quer comprar algo? Não estou dizendo que ela vai comprar, né? Estou especificando se ela quer comprar alguma coisa. Por isso ele é indefinido, certo? Então a gente vai ter aqui a letra B, ó. Alguém me ha dicho que te encanta ler, certo? Alguém me ha dicho que te encanta ler, ou seja, alguém me disse que você adora ler. Ou seja, alguém se refere a pessoas. Mas eu estou dizendo
que alguém falou. Alguém me falou, só não disse que foi. Não estou especificando, né, a pessoa. Mas estou me referindo a pessoas. Só indefinido. Certo? Só indefinido, eu não estou especificando quem foi que disse isso. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Essa parte é bem tranquila. Certo? Lembrando que eu vou mandar a atividade desse assunto, porém, vou mandar o assunto também, né? Junto. Eu sempre mando o assunto junto. Certo? Lá. Então, são esses fatores. Ó. Então, esse exemplo. Não quero nada. Graças. Não quero nada. Obrigado. Certo? Assim como algo, nada se refere às coisas. Certo? É a mesma coisa. Tá? Oi? Alguém falou? Diga aí, Pablo. Beleza? Chegando aí na área, né? Beleza, mano. Então, a gente fala aqui, ó. Não quero nada. Mesma coisa como eu disse aqui, ó. A gente pode até criar um diálogo aqui, ó. Queres comprar algo? Queres comprar algo? Não quero nada. Graças. Certo? Indefinido algo, indefinido nada. Assim como algo, nada se refere a coisas. Eu me referi a coisas aqui no exemplo A e me refiro coisas aqui, tá? Eu me refiro coisas aqui também no exemplo C. Certo? Então, algo e nada vai se referir a coisas. Bem similar ao que é no português, né? Ele vai ter uma similaridade parecida, certo? Então, todo o cuidado necessário aí. Letra D. No hay nadie en la casa. No hay nadie en la casa. Não há ninguém na casa. Certo? Não há ninguém na casa. Então, nadie se refere a pessoas. Certo? Estou me referindo a pessoas. Não há ninguém. Também me refiro a pessoas, a ninguém. Certo? Nessa sentença. No hay nadie en la casa. Não há ninguém na casa. Certo? Então, a gente tem outros que são variáveis, certo? O que são variáveis? Eles mudam bastante, bastantes, qualquer, quaisquer, tales, alguns, algunas, né? Lembram desses que a gente utiliza bastante? Ninguno, ninguna, certo? Ningunos, ningunas. Masculino plural, masculino singular. Feminino singular, feminino plural. Mesma coisa, certo? Só lembrar do gênero que vocês não se perderão. Mucho, mucha, muchos, muchas. Também mesma coisa. Masculino singular, masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. As, os, as, certo? Lembrar disso. Pouco, pouca, poucos e poucas, certo? Exatamente. Fatores inversos, certo? Mesma coisa, continuando, mas o que muda? Demasiado, demasiados, singular e plural, outro, outra, outros e outras. Também, né? Aqui, novamente, masculino singular, feminino singular. Masculino plural, feminino plural. Mesma sequência, mesma continuação, certo? Vários e várias, tá? Masculino plural e feminino plural. Cierto, cierta, ciertos e ciertas. Mesma coisa, masculino singular, feminino singular, masculino plural e feminino plural. Os, as. A mesma coisa em tanto e todo, certo? Mesma sequência. Porque eles são indefinidos variáveis, porque eles podem modificar em gênero e quantidade. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Tá dando para compreender. É bem tranquilo. Aqui são dicas, certo? Tem no livro isso aí, mas não tão especificado como aqui. Que aqui eu dou umas dicas com mais dinamismo, certo? Para que vocês aprendam com uma certa facilidade, né? São dicas padrões e eu quero que vocês tenham algum conhecimento sobre isso, certo? Eita, o celular. Ah, voltou. Tinha travado aqui, pronto. Internet e as suas nuances, né? Esse tempo fechado
acaba com a minha voz. Nem faz sol, nem faz chuva. Quem sofre é a garganta. Então, a gente tem alguns significados, é verdade. Então, a gente tem aqui, ó, conferir alguns exemplos de frases com os pronomes indefinidos variáveis. Então, como eu citei alguns indefinidos invariáveis, eu coloquei alguns exemplos aqui que podem mudar, né? Vem aqui, ó. Alguno de ustedes já leu esse livro? Lembre que a frase no passado, né? Já li, né? Deixa eu especificando. Alguno de ustedes já leu esse livro? Algum de vocês já leu esse livro? Ele responde, né? Ninguno de nosotros lo leyó. Nenhum de nós o leu. Certo? Então, vocês verificam aqui uma grande dica, ó. Importante. Os pronomes alguno e ninguno sofrem apócope. Certo? Ou seja, perdem o O antes de substantivos masculinos singulares. Ou seja, ele vai perder, né? Quando é um masculino singular, como caneta. Lembre que caneta, em português, é um substantivo feminino. Em espanhol, é substantivo masculino, que é bolígrafo. Então, quando eu digo, puedes prestar-me algum bolígrafo? A gente não fala algum no bolígrafo, certo? Então, é uma palavra apocopada. Apócope vem do português. Isso vocês já estudam no sétimo ano do fundamental. E creio que não sei se estão vendo no segundo ano, certo? Isso porque apócope é um fator interessante. Tauê, quer falar alguma coisa? Ou apertou sem querer aí? Pode ser querer, professor. Ah, beleza. Então, tranquilo. Então, é o seguinte. Quando a gente fala esses detalhes, certo? Tem algumas relações. Então, quando você colocar o substantivo no masculino singular, certo? A gente tem alguns fatores que vão levar essa palavra. Então, quando eu falo, puedes prestar-me algum bolígrafo, certo? Pode me prestar alguma caneta, certo? Você vai botar algum sempre, certo? Então, cuidado com essa dica aí, que é muito importante. Lembre sempre disso, certo? Eu posso abusar disso numa prova, né? Faço vocês caírem numa pegadinha aí, certo? Sempre tem. Então, cuidado, certo? Porque eu gosto de fazer essas pegadinhas aí porque não sou eu que faço, né? Não sou eu que faço porque eu quero. O Enem faz, então gosto apenas de copiar estilos. Copiar esse estilo. Então, eu quero que vocês sempre se saiam bem, tá? Então, quando eu falo caminaram bastante, certo? Bastantes compareceram à fiesta, certo? Ou seja, caminaram bastante, e bastantes compareceram à festa, né? Estou referindo à quantidade de pessoas, certo? Ou seja, pode ser poucas, pode ser muitas, por isso que vai variar, certo? C. Qualquer me dará razão. Qualquer quer dizer qualquer um, certo? Qualquer um, qualquer pessoa. Qualquer um me dará razão. Outra dica para você não se perder. O pronome qualquer sofre apócope. De novo, ele perde a letra A antes do masculino ou feminino, certo? Ou seja, quando tiver um substantivo, você já sabe. Masculino ou feminino, ele vai sofrer apócope. Qualquer película é melhor que esta. Qualquer filme é melhor que este. Então, qualquer, antes de substantivo, masculino ou feminino. E qualquer é para todas outras situações. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Libro, substantivo, né? Tá? Qualquer livro, esse escritor é bueno. Qualquer livro desse escritor é bom. Certo? Qualquer livro desse escritor é bom. Então, você vai ter várias disseminações quanto
a utilização dos indefinidos, certo? São dicas específicas que a gente vai trabalhando cada vez mais, certo? E temos aí também outro exemplo, ó. Tenho que fazer muitas coisas. Tenho que fazer muitas coisas, certo? Então, quando ele fala, ele está especificando muitas coisas, né? Há uma definição. Ele tiene mucha hambre. Ele tem muita fome, né? A universidade tiene mucho que oferecer. A universidade tem muito a oferecer. Certo, pessoal? E aqui, começando os exemplos mais básicos, né? A gente tem: hay demasiada gente en la fiesta. Você vê que aqui eu citei demasiados, e aqui é demasiada, se referindo a um grupo de pessoas, ou seja, hay demasiada gente en la fiesta. Tem muita gente na festa, né? E aqui, ó, demasiados se juntaram a nós outros. Muitos se juntaram a nós, né? Demasiados, muitas pessoas, certo? Tenho poucos livros. Tenho poucos livros. E hablaram pouco. Falaram pouco. Tudo é utilizado de uma forma comum e neutra, ok? Dúvida, pessoal, até aí? Não, professor. Beleza. Seguindo aqui. De boa, o chat tranquilo. Boa, Laísa, tranquilo. Então é isso. Então, o que seria a base, então, dos indefinidos? Certo? Tudo tem uma base específica. Eu quero entender a base de vocês. Certo? Então, o que eu falo sobre os indefinidos? Os indefinidos, certo, em si, são palavras que indicam precisão, tá? Imprecisão. Indeterminação. Ou seja, não é um fator exato. Certo? Lembre-se sempre disso. Não indica uma coisa exata. Indica um grupo ou uma quantidade de. Mas um grupo de pessoas, um grupo, um monte de coisas, mas não especifica exatamente o que é. Eles trazem, sim, uma noção quantitativa, certo? Ainda que esta expresse um número indeterminado de objetos, como eu falei, né? Sentimentos, unidades, grau de intensidade de algo e etc. Então, os indefinidos, eles sempre vão transmitir todas essas ideias, certo? Número indeterminado de coisas, não estou especificando que seja sentimentos, unidades, grau de intensidade de algo e etc. Certo? Podem ter o valor de pronome, adjetivo ou advérbio. Certo? Então, temos alguns exemplos aqui. Ó. Come mucho. É indefinido, né? Advérbio indefinido. Come muito. Eu falei que eu comi muito. Mas eu não falei quantas coisas eu comi, né? Eu comi uma certa quantidade de coisas. Mas eu não estou dizendo o que eu comi, né? O que eu comi para você. Você não sabe o que eu comi. Né? Então é indefinido. Eu estou falando, comi muito. Comi muito. Porém, você não sabe o que eu comi, né? São esses fatores específicos aí. E aqui eu posso até especificar, mas não estou dizendo a quantidade. Pode acontecer também. Vamos lá. Como esse exemplo, ó. Come muitas zanahorias, tá? Então, zanahorias é cenouras, tá? Que é zanahoria, tá? Então, a gente fala, come muitas cenouras. Come muitas cenouras. Ou seja, eu falei que eu comi cenouras, mas quantas eu comi, né? É indefinido também, certo? Só que ele está como um adjetivo. Estou dando uma qualificação, certo? Então, tem a diferença entre advérbio indefinido e um adjetivo indefinido, certo? Lembra que agora tem uma coisa para qualificar, certo? Deu para entender, pessoal, essa diferença entre advérbio e adjetivo? Porque se vocês não ficar atento aí à ligação com o substantivo, vocês podem se perder um pouco, certo? É parecido com o português, mas lembre da tradução que vai modificar, certo? São fatores específicos aí. Ah, então beleza. Tranquilo. Temos outro exemplo. Quando eu digo aqui, ó, nessa próxima sentença, então quando eu falo
Alguém me ha dicho que você havia viajado, certo? Alguém me ha dicho que você havia viajado. Pronome indefinido. Alguém me falou, né? Alguém me disse que você tinha viajado. Eu estou falando a você, alguém me disse que você tinha viajado. Eu disse quem foi. Estou especificando quem foi o X9, né? Como vocês falam. Na minha época, chamava muito cabueta. Cabueta era uma gíria muito, muito antiga, né? Cabueta. Não sei se usam hoje. Tem gente que ainda utiliza, né? Cabueta, mas hoje utiliza mais X9, que veio usam muitas. Eu sou velho, né? Então, nem tão velho assim, mas não sou da geração de vocês, né? Tenho 20 todos, né? Como diz dizia no Chaves, né? Tenho 20 todos. Então, são alguns fatores relativos aí que a gente pode dizer, né? Alguém me disse que você tinha viajado. Então, são fatores que vocês têm que prestar atenção, certo? São fatores específicos. Ok? E aqui mais exemplos, ó. Os invariáveis, os mais utilizados. Eu botei aqui que são os mais utilizados na prova do Enem, certo? Todos são importantes. Mas esses 4 em si são os mais importantes, é o que eu mais vou cobrar. Então, total atenção a esses 4 invariáveis. Algo, nada, alguém e nadie. Algo e nada se referem-se às coisas, certo? Algo e nada referem-se às coisas. Enquanto alguém e nadie refere a pessoas. Lembrou? Algo e nada coisas, alguém e nadie pessoas. Certo? Bem parecido aí. Então, você vai utilizar como? Algo me parece malo. Algo me parece mal. Certo? Nada lhe parece bueno. Nada lhe parece bom. Ha visto alguém detrás da porta? Viu alguém atrás da porta. Isso aqui é uma pessoa, né? A não ser que seja um vulto, né? Mas eu também estou referindo a uma situação, certo? Então, você tem que ter total cuidado aí quando você vê, né? A nadie lhe importa o que Rossio disse. A ninguém importa o que Rossio disse, certo? Estou me referindo a uma coisa, né? Estou me referindo, no caso aqui, Nádia, a Rossio, certo? Então, estou me referindo a nadie lhe importa o que Rossio disse. Então, estou me referindo à pessoa de Rossio, né? Ele deu uma opinião que não foi bem aceita, certo? Então, essa diferença entre nada e nadie. Não se confundam, certo? Nada, coisas, e nadie é a pessoas. Como a gente em português a gente fala, né? Ah, nada importa aquele cara falou, aquele cara chato. Nada importa a minha vida, né? Muita gente não fala essas coisas em português, nada importa. Lembre, em espanhol, quando você está referindo a coisas é nadie, certo? A pessoas. E coisas, nada, certo? Não confundam o espanhol com o português. E o português nada vai servir para as duas situações. Beleza? Então, pessoal, deixa eu fazer só a chamada aqui rapidinho, tá? Mas antes eu vou passar o recado novamente. É o seguinte. Novamente, que tem gente que chegou depois do que eu falei, então vou repetir rapidinho. A atividade que eu vou passar hoje já vai contar para a terceira unidade. E o simulado que vocês fizeram, eu vou contar como pontuação extra para a terceira unidade, tá? Então, sobre as atividades que eu passei antes, eu quero que elas sejam entregues até as 3 da tarde. Certo? Passou das 3 da tarde, não me procure, que eu não vou estar aceitando, porque tem muito tempo, certo? Muito tempo. Eu vou estar apenas pegando suas notas do sarau, tá? Lembrando que as nossas atividades, todas elas valerão 7, certo? Todas as atividades valerão 7 somadas, né? Lembrando que quem me entregou com atraso vai sofrer uma penalidade de nota, não muito grande, mas vai ter a diferença para quem me entregou no prazo, claro, né? Quem me entregou as atividades no prazo terão sua nota fechada, certo? E são 3 pontos, 0 a 3, né? Eu recebi uma lista de
com a pontuação do sarau, certo? De 0 a 3. Então, vocês receberão as notas de acordo com o desempenho de vocês, certo? E amanhã estarei postando essas notas para vocês, certo? Então, como disse, assim, sem choro nem vela, porque eu falei que sou bem direto com vocês, né? Eu não quero mal de vocês, mas tudo tem um prazo, né? E quero que vocês cumpram para que ninguém fique prejudicado, nem eu, nem vocês, né? Já que temos que fechar a nossa segunda nota, certo? Dúvidas, pessoal, no que falei aí? Não, professor. Beleza. Então, deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Então, quem eu for chamando, vocês podem ir saindo, certo? Tranquilamente. Hasta lá, próxima, quem eu for chamando, tá? Buenos dias a todos. Anne? Presente. Ok. Evany? Presente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Evelyn? Presente. Ok. João Vitor? Presente. Ok. Beleza, Jonas? Jonas Dalmax, não, né? Ele faltou, não. Estranho ele faltar também. Carmen? Carmen? Quem é foda, bicho? Liza? Presente. Beleza. A sala próxima, Lawane? Presente. Mayara? Presente. Ok. Milena? Presente. Carmen voltou, professor. Foi, professor, tinha achei que caído. ela tinha acabado. Tá, peraí. Então, não eu ia fazer a chamada, tá? Beleza, eu já ajeitei já. Aqui. Tá, obrigada, professor. Tá. Deixa eu ver. Liza. Lawane. Mirelle. Mirelle. Tá. Pablo. Presente, professor. Beleza. Rafael. Rafael Ferreira. Os dois responderam no chat aí, professor. Uhum, certo. Tô vendo aqui, beleza. Raíssa. Presente. Stephanie. Presente, professor. Beleza. Vitor. Só dota aí. Tô aqui, professor. Beleza. Vitor Cauê. Presente, professor. Beleza. Pronto. O resto, né? Isaac e Iago não está aqui ainda, mas estão presentes. Tá aqui na minha listinha extra. Valeu, professor. Beleza? Valeu, professor. Valeu. Valeu, valeu. Buenos dias a todos.